Irmãos, bom dia, graça e paz. Bom, vamos começar então dar início à nossa escola bíblica dominical. Antes vamos fazer uma oração, né? Feche seus olhos. Pai amado, muito obrigado por este dia, Deus, que Tu nos deste. Muito obrigado, Deus, por Sua soberania, pelo Seu poder, pelo Seu amor, por todos os Seus atributos, ó Pai. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço, ó Deus, por cada um dos meus irmãos que está aqui, ávido a aprender mais de Ti e da Tua palavra. Deus, abra nossas mentes e os nossos corações e abençoe que nós possamos aprender cada dia mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou começar fazendo umas perguntas aqui e não precisa se preocupar se você está certo ou errado, tá? Porque eu acredito aqui que vai ser um negócio assim, meio a meio. Tá joia? Então, não precisem se preocupar. Então, a primeira pergunta aqui é a seguinte. Quem aqui acredita que o homem nasce bom? Levanta a mão, por favor. Eita, igreja reformada, hein? Ninguém acredita que o homem nasce bom? Quem acredita que o homem nasce bom? Desculpa, que o homem nasce mal. Alguém acredita que o homem nasce neutro? Neutro. Joia. Quantos aqui acreditam que o homem tem livre-arbítrio? Quem acredita que a gente tem livre-arbítrio? Levanta a mão. Acredita. Joia. Bom, nós vamos então trabalhar hoje sobre um tema que é o primeiro ponto do calvinismo, da doutrina da graça, que é chamado de depravação total. Nós vamos falar, inclusive, sobre esse nome, que não é um nome muito bom, tá? Aí eu vou explicar para vocês por que tem esse nome. Na verdade, quando a doutrina foi escrita, ela não tinha exatamente esse nome, mas aí nós vamos entender melhor sobre isso. Bom, então, graças a Deus, né, aqui ninguém acha que o homem nasce bom, mas existem correntes filosóficas, né, que acham que o homem nasce bom, né? Então, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, tá, ele argumenta que o homem nasce bom e a sociedade é que corrompe o homem. Tá? Ele acredita que os seres humanos são essencialmente bons em seu estado natural. E aí é só vocês lembrarem do João do Renato, né? Que na aula passada o Renato detonou o João. E eu lembro de uma irmã, né, que era da nossa igreja, que ela falava também dos filhos, ela falava assim, esse menino é filho de Adão. Né? Não, ele não é bom. Né? Existe também, dos seguidores de Confúcio, tinha um seguidor chamado Mêncio, que ele argumentava também que a natureza é originalmente boa e que as pessoas têm uma inclinação natural para o bem. Um outro filósofo, que é o Thomas Hobbes, em um livro dele chamado Leviatã, ele argumenta que no estado de natureza a vida do homem é solitária, pobre, desagradável, bruta e curta. Ele acredita que os seres humanos são naturalmente egoístas e brutais, necessitando de um governo forte para manter a ordem. E aí, por fim, nós temos um pensador, na verdade é um cristão, que é o bispo Agostinho de Hipona, né, que ele diz o seguinte, ele argumenta que o pecado original de Adão e Eva afetou toda a humanidade, resultando em uma natureza intrinsecamente pecaminosa. Segundo ele, os seres humanos nascem com uma inclinação agora para o mal e necessitam da graça de Deus para serem redimidos. Então, nós vamos continuar hoje, né, com as nossas... Na verdade, hoje é a primeira aula, o Renato começou na semana passada, ele deu uma visão histórica, né, sobre os 5 pontos do calvinismo, ou sobre as 5 doutrinas da graça. Ele falou, né, que, na verdade, os 5 pontos do calvinismo são uma resposta, na verdade, aos 5 pontos, né, que os remonstrantes, que eram os alunos de Armínio, de Jacob Armínio, tá? Esses remonstrantes, então, eles
Eles eram contra, eles não estavam de acordo com a doutrina soteriológica da época. Tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que aprender o que é a palavra soteriologia. Soteriologia, na verdade, é a doutrina da salvação, é a forma como o homem é salvo. Tá? Os remonstrantes, então, naquela época, eles não estavam de acordo com alguns pontos da doutrina soteriológica vigente na Igreja da Holanda. Tá? E aí eles escrevem, então, um documento, que é o documento chamado Remonstrância, né, mostrando em quais pontos eles não concordavam. Tá? Então, eles escreveram um documento que apresentava 5 pontos de discordância. Primeiro, eles falavam que o homem tinha livre-arbítrio. Segundo, que a eleição era condicional. Eu acho que eu falei arbítrio errado aqui umas 3 vezes já. Livre-arbítrio. Segundo, que a eleição era condicional. Terceiro ponto, a expiação, a morte, a obra de Cristo, ela era universal, ela era para todos os homens. Esse é um ponto bastante discutido. Né? É o pastor João que vai dar essa aula. Né? A graça é resistível. Né? Então, os arminianos acreditavam que a graça ela pode ser impedida pela vontade do homem. E que o homem ele pode cair da graça, o que significa que ele pode, por seu próprio querer, ele pode, então, perder a salvação. Tá? Nós temos, então, aí um fato histórico, que o Renato também falou, que é o Sínodo de Dort. Né? Ele ocorreu de novembro de 618 até maio de 1619, numa cidade chamada Dordrecht, na Holanda. Tá? A igreja, quando recebe esse documento com essa reclamação, com esses pontos, né, que os discípulos de Armínio estavam levantando, ela então convoca um sínodo. E é muito interessante que aquilo que era um problema local, era um problema para a igreja holandesa, se torna, na verdade, uma discussão muito maior, porque a convocação desse sínodo ele se tornou uma reunião internacional de teólogos e ministros de várias nações. Então, foram chamados teólogos de vários países da Europa. Então, a coisa agora tomou uma proporção muito maior. O que antigamente era local, passa a ser uma coisa ali internacional. O principal motivo para a convocação do Sínodo de Dort foi, então, resolver uma séria controvérsia teológica dentro da Igreja Reformada da Holanda, que envolvia as doutrinas do que agora nós chamamos de arminianismo e calvinismo. Né? Lembrando, então, que o arminianismo tem esse nome porque nós temos ali a defesa de pontos que o Jacó Armínio levantava. Né? A resposta vem, então, em um documento denominado Os Cânones de Dort. É um documento, inclusive, assim, bastante curtinho, tá? Onde os 5 pontos levantados pelos arminianos são, então, refutados à luz das Escrituras. E aí a ordem desses 5 pontos nos Cânones de Dort vão ser o seguinte. Aí... eu estou sem um quadro aqui, mas só para vocês entenderem, o Renato falou sobre a TULIP, né? É o acróstico. O que é acróstico? Né? Acróstico é quando a gente pega uma palavra, tá? Por exemplo, eu pego o nome da Silvia, e aí eu vou escrevendo, com S eu vou escrever, sei lá, Sergipe, né? Com I eu vou escrever escola. Brincadeira, né, gente? Com cada letra, então, a gente escolhe uma palavrinha, a gente monta ali um pequeno texto. Isso é uma forma muito útil, uma forma mnemônica, de nós, inclusive, decorarmos algumas coisas. Né? Então, o TULIP veio exatamente para isso, para que as pessoas conseguissem decorar quais eram os 5 pontos. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E aí, no Cânono de Dort, tá, a ordem era o seguinte, o primeiro capítulo. E aí, inclusive, né, quem já conhece um pouquinho dos 5 pontos vai perceber que aqui não tem nada a ver com os nomes que a gente conhece na TULIP. O capítulo 1, ele fala sobre a divina eleição e a reprovação. O capítulo 2, ele fala sobre a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. Os capítulos 3 e 4 são 2 pontos da TULIP, tá? Que, na verdade, são tão interligados que aí eles criaram um capítulo e colocaram como se fossem capítulos 3 e 4, que é a corrupção do homem, que é o que nós vamos tratar hoje. Né? Quando a gente fala da depravação total, a gente está falando dessa corrupção.
sua conversão a Deus e como ela ocorre. Que aí a gente estaria falando da graça irresistível, que é quando o Espírito Santo trabalha, né, para aplicar a redenção de Cristo em nossas vidas. E, por fim, o capítulo 5 é a perseverança dos santos. Então, vejam que não tem nada a ver com esses nomes, né, que a gente conhece como a tulip. Tá? Os principais pontos que levaram, então, à convocação do Sino de Dort são os seguintes. Primeiro, a gente tinha uma controvérsia teológica. A controvérsia surgiu após a publicação dos 5 artigos da Remonstrância, em 1610, pelos seguidores de Jacobus Arminius, conhecidos, então, né, passaram a ser conhecidos como arminianos, por serem seguidores de Armínio, ou então como remonstrantes. Esses artigos desafiavam alguns dos pontos fundamentais do calvinismo, especialmente no que dizia respeito à predestinação, à graça e à vontade humana. Gente, é muito importante, eu ia até trazer aqui para vocês verem, mas os livros são grandes, né, que são as Institutas da Religião Cristã, né, de Armínio. É um calhamaço. O que eu falei? Desculpa. Está igual eu mandando vocês abrirem Moisés outro dia, né? Eu só descobri depois que eu mandei abrir em Moisés. Então, as Institutas, né, da Religião Cristã de Calvino, né, eu perdi o fio da meada aqui. É um calhamaço. Né? Na verdade, isso foram escritos por algumas décadas. Tá? Então, é assim, uma obra-prima mesmo de Calvino. E Calvino escreve muito pouco sobre isso. Né? Então, quando a gente fala assim, os 5 pontos do calvinismo, fica parecendo para a gente o seguinte, Calvino só tratou disso. E não, a obra dele é muito extensa. Tá? E é interessante, né, quando eu estava preparando a aula, peguei as Institutas para dar uma olhada, falei assim, onde Calvino trata desses aspectos aqui dos 5 pontos do calvinismo? Está tudo espalhado. Então, você acha um pedacinho aqui, outro pedacinho numa seção de um capítulo. Tá? Ele é composto por 4 livros, e aí você tem que sair pegando pedacinhos. Então, Calvino não tratou só de soteriologia. Né? Soteriologia é uma partezinha apenas. Né? Então, acho que cabe falar sobre isso, né? É importante mostrar isso, porque senão as pessoas acham o seguinte, olha, Calvino só tratou sobre isso. Não, a obra dele é muito maior, é muito mais extensa. Tá? Há, então, uma resposta calvinista. Em resposta, então, aos 5 artigos da Remonstrância, os calvinistas formularam os 5 pontos do calvinismo, né? Que é como a gente conhece hoje, para defender suas doutrinas. Isso aumentou, então, a divisão dentro da Igreja Reformada Holandesa. O que acontece? O governo, então, que era muito ligado à Igreja da Holanda, o governo precisa intervir, tá? E aí essa controvérsia teológica, ela também teria implicações políticas, sociais, levando a tensão entre os remonstrantes e os contra-remonstrantes. Contra-remonstrantes são aqueles que estavam contra os remonstrantes, que a gente passa a chamar depois de calvinistas. O governo holandês, então, decidiu intervir para resolver a disputa, convocando, então, o Sínodo de Dort. O objetivo, então, do sínodo, isso aqui é muito interessante, o principal objetivo do Sínodo de Dort era examinar e julgar as doutrinas arminianas à luz das Escrituras e das confissões reformadas. Tá? Então, é muito importante isso. A nossa autoridade de fé e prática são as Escrituras. Então, né, o Renato, inclusive, falou sobre isso na aula passada, né, nós temos que fazer como os bereanos. Qualquer coisa que for falado, a gente tem que recorrer à palavra e saber, isso aqui passa pelo filtro da palavra, porque se não passar, a gente não pode adotar. Tá? Então, o sínodo, o que ele faz? Ele pega, então, esse documento, vamos analisar, então, esse documento, mas à luz das Escrituras. E quando a gente fala que, né, ali nós tínhamos os calvinistas, não é porque as pessoas colocavam, né, eu sou calvinista, é porque, na verdade, com as Institutas da Religião Cristã, né, que, na verdade, era um resgate daquela fé dos primórdios, tá? Não era nada de novo, não era um novo evangelho, era simplesmente um resgate do evangelho de Cristo. Tá? Então, o que acontece? As igrejas reformadas, a gente hoje pode falar que elas eram calvinistas. Por quê? Porque elas seguiam aquilo ali, olha,
que Calvino escreveu nas Institutas como um resgate do verdadeiro evangelho. Tá? Então, tem muita gente, às vezes, que acha ruim falar assim, por exemplo, nós somos uma igreja calvinista. Quer dizer que nós estamos seguindo Calvino? Não, não é isso. Tá? É porque hoje, né, o que se diz, por exemplo, quando nós falamos assim, nós somos calvinistas? Tá? É porque nós concordamos com esses 5 pontos, mas esses 5 pontos, eles estão em acordo com o quê? Com as Escrituras. Essa é a nossa regra de fé e prática. Ok? Bom, quais foram os resultados, então, desse sínodo de Dort? A gente teve, então, a rejeição do arminianismo. Tá? De certa forma, tem muita gente que discorda, porque é muito forte o termo. Tá? Porque o que aconteceu foi o seguinte, os arminianos eles foram considerados heréticos e as doutrinas foram rejeitadas. Tá? As doutrinas realmente tinham que ser rejeitadas. O problema é dizer que eles são heréticos. Tá? É muito forte, né, chamar alguém de herege. Né? Havia uma discordância teológica, mas talvez não ao ponto de considerarmos aqueles irmãos como hereges, considerar Armínio um herege. Tá? Eu acho que isso aí é muito forte. Houve, então, como resultado também do Sínodo de Dort, a formulação dos cânones de Dort, né, esse documento, então, que explicava e defendia os 5 pontos do calvinismo, que são frequentemente lembrados, então, por esse acrônimo, né, que nós chamamos de TULIP. E houve também unidade de disciplina. O sínodo ajudou a reforçar a unidade doutrinária, ou seja, olha, todo mundo, né, seguindo essa mesma doutrina, dentro da Igreja Reformada Holandesa e entre as igrejas reformadas internacionais. Então, percebam o seguinte, o que começou como um problema local acabou trazendo unidade para as igrejas reformadas ali de toda a Europa. Tá? O Sínodo de Dort teve um impacto duradouro na teologia reformada, estabelecendo uma base clara para a doutrina calvinista, influenciando futuras gerações de teólogos reformados. Bom, como é que vem, então, a tal da TULIP, né, esse acróstico? No século XX, então, bem no iniciozinho ali do século XX, surge o acróstico TULIP. O acróstico, né, como eu já tinha explicado, ele é uma composição escrita de maneira que as palavras ou as frases são formadas a partir das primeiras letras. Normalmente é o acróstico mais comum. Tá? Então, por exemplo, TULIP é um acróstico em inglês. Por exemplo, a letra T, o que é a letra T? Total Depravity. Tá? Que nós traduzimos como total depravação ou depravação total. O que é a letra U? Vem de Unconditional Election. Tá? Ou seja, eleição incondicional. Então, esse acróstico era só para nós lembrarmos quais eram os 5 pontos. Tá joia? Até então, início do século XX, não existia isso. Hoje, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a primeira letrinha, a letra T, né? Que vem, então, do termo em inglês total depravity, ou depravação total. E aí, uma coisa importante a se dizer é o seguinte, por exemplo, o R.C. Sproul, no seu livro O que é Teologia Reformada, ele diz que, abre aspas, é uma pena que a doutrina seja chamada de depravação total, porque o nome pode levar a equívocos. Tá? Quando eu falo depravação, se eu falar para vocês, por exemplo, eu sou depravado, a visão que vocês vão ter de mim é muito ruim. Tá? Porque a palavra depravado, ela traz para a gente uma carga muito negativa, né? Talvez a pessoa, seguinte, ela é a pessoa mais horrível do mundo, a pessoa depravada, aquela pessoa que tem desejos sexuais, né, incontroláveis. Isso para a gente é uma pessoa depravada. Tá? Mas, nesse caso, o R.C. Sproul, ele diz o seguinte, na verdade, o nome que ele daria seria corrupção radical. Tá? Seria um outro nome que ele daria, por quê? A ideia é que o pecado nos contaminou de forma radical, vem de raiz, né? Tá? Então, é como se o pecado ele nos contaminou lá na nossa raiz, lá no nosso cerne. E aí nós não conseguimos mais nos livrar
do pecado. O pecado está na nossa natureza. Tá? Então, por isso que ele fala o seguinte, olha, esse nome, depravação total, não é muito bom, tá? Por causa dessa carga negativa da palavra, né? Ninguém gosta de falar assim, eu sou um depravado, né? Mas seria exatamente isso, né? Pela tulip que nós estaríamos dizendo. Tá? Então, o termo engana porque sugere uma condição moral de completa depravação. Completa depravação significa que uma pessoa é tão má quanto é possível ser. Então, vocês imaginam o seguinte, vamos pensar numa pessoa muito má. Vamos pensar no Hitler. Todo mundo acha... Alguém acha que o Hitler é bonzinho? Não. Mas vocês acham que o Hitler já fez alguma coisa boa? Vocês concordam? Que provavelmente, por mais mal que Hitler tenha sido, alguma coisa boa ele deve ter feito? Todo mundo concorda. Né? Então, quando a gente fala da total depravação, nós não estamos falando que o ser humano ele é mau o tempo todo, que ele só faz coisas más. Tá? Não é isso que nós estamos querendo dizer. Completa depravação significa que uma pessoa é tão mal quanto é possível ser. Essa é a ideia que nos traz. Ela sugere tanto a total como a completa corrupção, como falta até de virtude civil. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é essa virtude civil. Uma frase muito interessante que o Sproul fala é o seguinte, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É totalmente diferente. Tá? Na verdade, é porque a nossa natureza é pecaminosa, é que nós pecamos. Tá? O João, por exemplo, né, que o Renato deu exemplo, o João até sumiu já. O João, que o Renato deu exemplo na aula passada, né, o João é um pecador. Mesmo pequenininho, ele já era um pecador, mesmo sem ter cometido algum pecado. Por quê? Porque a natureza do João é uma natureza pecaminosa. Então, dada a natureza pecaminosa do João, o que vai acontecer? Ele vai pecar. Não é no dia que o João pecar que ele vai ser considerado um pecador. Tá? É igual, por exemplo, eu coloquei aqui, é a mesma coisa que dizer o seguinte, um animal não é peixe porque ele nada. Tá? Ele nada por quê? Porque ele é peixe. A natureza dele é ser peixe. E como sendo um peixe, o que ele faz? Ele nada. Tá? A nossa natureza é sermos pecadores. E como pecadores, o que a gente faz? Nós pecamos. Tá? Uma árvore não é chamada de mangueira porque ela dá manga. Ela dá manga porque ela é o quê? Mangueira. Está clara a ideia? Então, essa ideia da natureza é muito importante. Tá? O que o pecado fez foi exatamente corromper a nossa natureza, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, e nos colocar agora como o quê? A depravação é isso. Tá? Nós temos uma natureza agora pecaminosa. Os 5 pontos levantados pelos arminianos, né, que são os 5 pontos da remonstrância, eles têm um ponto aqui, né, eu não vou tratar de todos, mas eu vou falar sobre o primeiro, que é o que nós estamos contra-atacando hoje, falando da depravação total, que é a doutrina do livre-arbítrio. Tá? Então, gente, nós não temos livre-arbítrio. Os arminianos acreditavam que, embora a humanidade tenha sido afetada pelo pecado original, e aí existe uma... ali no século V, ano 415, 416 em diante, tá? Existe uma disputa teológica entre o bispo Agostinho, tá? E um monge chamado Pelágio. Joia? Exatamente por conta dessa questão do pecado original. O pecado original não é exatamente... Né? Outro dia eu brinquei que não é ir lá e comer a maçã. Não é isso, não é comer o fruto. Tá? Mas, a verdade, são as consequências do ato de desobediência. Isso aí nós chamamos, então, de pecado original. Então, os arminianos acreditavam que, embora a humanidade tenha sido afetada pelo pecado original, Deus concede a todos os seres humanos uma graça preveniente que lhes permite responder à oferta de salvação. Essa graça não é irresistível, ou seja, se você quiser, você se entrega a Jesus e você é salvo. Mas se você não quiser, eu não quero isso para a minha vida. Você pode resistir ao chamado Espírito Santo. Ou seja, as pessoas têm a capacidade de aceitar ou rejeitar a salvação que é oferecida
por Deus. Tá? E aí, gente, não é parte da minha aula, inclusive o pastor Cristiano vai falar sobre esse tema, 2 aulas depois que a gente tiver essa série, que ele vai falar sobre a soberania divina. Né? Me é muito estranho pensar em um Deus soberano, que as criaturas têm que aceitar essa oferta dele. Que Deus é esse? Né? Um Deus soberano, criador de tudo, né? E que aí as criaturas têm que aceitar. Né? É muito estranho isso. O livre-arbítrio, portanto, desempenha um papel crucial, isso para os arminianos, tá? Na aceitação da salvação. Os calvinistas, então, divergem disso. O que eles pensam? Os calvinistas, por outro lado, acreditavam na depravação total, ou seja, o pecado original incapacita totalmente os seres humanos de escolherem a Deus por conta própria, necessitando de uma graça irresistível para que fossem salvos. Tá? Então, a grande diferença aqui, vocês vão ver que, na verdade, os 5 pontos, eles são uma sequência lógica. Dado que nós acreditamos na depravação total, nós temos, então, a interligação com os outros 4 pontos. Tá? Essa pequena diferença aí, entre o que os arminianos acreditavam, tá? E que o Sínodo de Dort respondeu depois, faz toda a diferença nos 4 pontos seguintes. Aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? O termo depravação total, ele é distinto de completa depravação, ele diz respeito, então, ao efeito do pecado e da corrupção sobre todos os aspectos de uma pessoa. Tá? Estar totalmente depravado é sofrer da corrupção que permeia a pessoa. O pecado afeta todo o aspecto do nosso ser. Ele afeta o corpo, a alma, a mente e a nossa vontade. Tá? E aí é por isso que nós não temos o livre-arbítrio. Tá? Por quê? O pecado corrompeu tudo isso. O único humano que teve livre-arbítrio, tá? Segundo Agostinho, segundo Calvino, né? Foi Adão. O Adão, ele tinha a opção de não pecar. A partir do momento que Adão peca, tá? Esse pecado, então, corrompe a natureza humana e agora todos nós já somos, por natureza, pecadores. E aí, lembra da questão da natureza? Se eu sou pecador, o que vai acontecer? Eu vou pecar. Se eu sou peixe, a minha natureza é de nadar. Se eu sou um pecador, eu vou pecar. Então, enquanto Adão ele tinha a possibilidade de não pecar, ele realmente tinha livre-arbítrio. Nós não temos essa chance, porque a nossa natureza corrompida de pecadores, tá, nos faz o quê? Que nós pequemos. Ok? Até que nós sejamos regenerados. Né? E aí sim, quando nós somos regenerados, né, aí nós estávamos sob o jugo do pecado, nós saímos embaixo então desse jugo. Tá joia? O pecado, a pessoa total inteira é corrompida pelo pecado. Nenhuma ilha de retidão escapa da influência da queda. O pecado alcança todo aspecto de nossas vidas, não encontrando nenhum abrigo ou nenhuma virtude isolada. O pecado ele contaminou a nossa natureza, agora nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Desde a queda, a natureza humana tem sido corrupta. Nascemos com uma natureza de pecado. Nossos atos de pecado fluem dessa natureza corrompida. E aí nós vamos ler, vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês, em Romanos 3. Nós vamos entrar numa parte agora que a gente vai ao texto bíblico para corroborar essa doutrina. Então, vocês vão abrir para mim, por gentileza, Romanos 3, de 9 a 18. E aí, Romanos 3 vai dizer o seguinte: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado.
Então, vejam, quando Paulo está falando assim, olha, tanto judeus como gregos, ele está falando de quem? A humanidade toda, né? Nós tínhamos ali para ele duas classes. Ou você é judeu, ou você é grego. Quando é grego, está falando de todos os gentios, tá? E todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. O que está debaixo do pecado, gente? É ser um escravo do pecado, tá? Então, a nossa natureza é que nós somos escravos do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, então todos nós temos, né, essa natureza, tá? Essa natureza pecaminosa até que nós sejamos regenerados, tá? Nesse texto, então, o apóstolo Paulo, ele fala que nós estamos sob o pecado. Quando Paulo fala de estarmos debaixo do pecado, ele quer dizer que estar sob pecado é ser controlado por essa nossa natureza pecaminosa. Ao trazer toda a raça humana diante do tribunal de Deus, a Escritura acusa a todos nós, sem exceção. Na verdade, com exceção de Jesus, né? O texto de Romanos 3, ele não só diz que não há ninguém justo, mas diz também que ninguém pratica o bem, nenhum sequer. E aí vai vir aquela dúvida na cabeça de todo mundo. Fala assim, mas eu conheço uma pessoa, o cara nem é crente, pessoa boa, o homem nunca vi ele fazendo mal para ninguém, né? Não rouba, não conta mentira. Né? E aí? Como é que fica isso? Né? Nós não somos considerados injustos porque o refúgio do pecado está misturado com a nossa bondade. A acusação contra nós é mais radical. Em nossa humanidade corrupta, nós nunca fazemos uma só coisa boa. Aí, como é que nós devemos entender isso, então? Acabei de falar, né? Todo mundo conhece alguém que fala assim, olha, essa pessoa, né, não é um crente, não é um regenerado, mas é uma pessoa que pratica coisas boas, né? Os reformadores, eles debruçaram sobre esse problema e eles reconheceram que pecadores em sua condição decaída ainda são capazes de executar aquilo que os reformadores chamam de virtude civil. O que é a virtude civil? Ela se refere a atos que se conformam de modo exterior à lei de Deus. Pecadores decaídos podem se abster de roubar e praticar, por exemplo, atos de caridade, atos de bondade. Mas esses atos não são chamados de atos bons num sentido fundamental, tá? Quando Deus avalia as ações das pessoas, ele considera não apenas os atos externos em si, mas também os motivos que estão por trás desses atos. O motivo supremo exigido de tudo que fazemos é o amor a Deus. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa não rouba. Tá? Você conhece um descrente e essa pessoa não rouba. Uma pessoa bacana, segue as leis. Por que ele não rouba? É porque ele ama a Deus? Não, é porque não quer ser preso. Tá? Um motorista, né? O cara que segue as regras, ele nunca passa ali da velocidade, e ele não toma multa, ele não corre. Por quê? Porque ele não quer tomar uma multa. É porque ele ama a Deus? Não, o motivo é outro. Uma pessoa faz caridade. Né? Nós tivemos aí agora essa questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul, a quantidade de pessoas que fizeram, né, caridade. É porque essas pessoas são boas? É porque elas amam a Deus? Não, tem outro motivo atrás disso. Tá? Quem gosta de seriado aí, tem um seriado, né, que é o Friends, e tem um episódio que tem uma personagem chamada Phoebe Buffay, e a Phoebe Buffay ela estava discutindo sobre, o termo me falhou agora, pensei nele e saiu, mas é o seguinte, que ela...
Altruísmo, obrigado. Ei, menina joia essa. Né? Ela falava sobre altruísmo. Tá? Ah, mas isso aqui que eu estou fazendo é uma ação altruísta. Aí ela lembrava o seguinte, não, eu estou fazendo isso por causa de outra coisa. Então, sempre tinha um motivo secundário. E aí ela nunca conseguia chegar numa ação altruísta. Né? Então, na verdade, o exterior, tá? O que você faz de ações, ou as pessoas fazem de ações boas, não é aquele exterior que conta. O que Deus vai levar em consideração é o coração. É o que está no coração, é isso que Deus vai levar em consideração. Tá? Um feito que exteriormente se conforma à lei de Deus, mas procede de um coração alienado, que não quer saber de Deus, não é considerado por Deus uma boa ação. Toda ação, incluindo as inclinações do coração de quem a faz, é trazida, então, sob o escrutínio de Deus e achada em falta. Tá? Então, a pessoa não rouba, isso é um ato bom? Não, se a pessoa não tiver o motivo certo. Tá? Eu não faço isso porque eu amo a Deus. Não, eu não faço isso porque eu não quero ser preso. Eu quero seguir a lei do meu país. Tá? Então, Deus vai levar isso em consideração. O Jonathan Edwards, tá, um teólogo, ele diz que a virtude cívica é motivada por interesse próprio esclarecido. Tais atos, que são externamente são virtuosos, eles são motivados não por um desejo de agradar ou honrar a Deus, mas por um desejo de proteger os nossos próprios interesses. Podemos aprender, por exemplo, que em nenhuma circunstância o crime compensa. Tá? Então, de novo, não é pelo amor a Deus, são outros motivos. Podemos, falei, né, por exemplo, de obedecer limite de velocidade, né, mas não é porque você ama a Deus. Né? No caso, eu estou falando de uma pessoa não regenerada, né, mas pelo fato que essa pessoa não quer tomar uma multa. Está claro o que é virtude civil? Tá? Bom, isso. É exatamente isso. Ela está fazendo o externo. Mas o que Deus considera para falar que é uma coisa boa é o que está no coração. Então, a senhora falou muito bem. Se uma pessoa nasce num lar onde são ensinados princípios, né, da palavra de Deus, essa pessoa vai fazer o bem. Né? Em outra criança, por exemplo, que nasce num lar de pessoas más, ela vai aprender o mal desde cedo. Né? O que acontece e o que é diferente é o seguinte: ela faz o bem de forma externa porque ela aprendeu, são ações que ela aprendeu e que ela vai copiar, mas não é o bem pelo amor a Deus. Mas o coração dela não está respondendo dessa forma, dona Amélia. E o que Deus escrutina é o coração. Por que a senhora não faz tal coisa? É porque a senhora ama a Deus e não quer pecar contra Ele. Tá? Por que aquela criança que aprendeu, né, dentro de um lar cristão, mas não é uma convertida, não é regenerada, por que ela faz coisas que para a gente são coisas boas? Porque ela ama a Deus? Não.
apesar de o que ela aprendeu ser baseado na palavra, né, nos desígnios de Deus, ela o faz por quê? Exatamente porque ela aprendeu, é externo. Né? Da mesma forma que se uma outra criança, ou essa mesma criança tivesse nascido num lar, né, que não fosse um lar cristão, ela aprenderia a fazer o quê? As coisas de outra forma. Né? Então, o que ela faz aí, na verdade, é externo, não é o que está no coração. Então, é só lembrar o seguinte, o princípio para nós é o seguinte, fazer uma boa coisa, né, algo bom, não é o exterior apenas. Ele tem que estar associado ao quê? A um desejo no seu coração de agradar e honrar a Deus. Então, é lembrar o seguinte, olha, eu não vou roubar, não é porque a Érica vai me denunciar e vai mandar me prender. Não é isso. Tá? Eu não vou roubar, por quê? Porque isso não está de acordo com o que Deus quer para mim. Tá? E aí, dessa forma, né, eu não vou estar honrando e glorificando a Deus. Tá? Os 5 pontos do calvinismo, eles têm, então, né, como eu falei, é uma interdependência lógica. Tá? O principal aqui, na verdade, a gente, não é que é o principal, mas é o que sustenta todos os outros pontos, é a depravação total. Porque a partir do momento que nós entendemos que o homem tem uma natureza pecaminosa e ele não consegue responder à graça de Deus por conta própria, isso muda os outros 4 pontos. Foi exatamente, né, essa é a grande diferença entre os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Tá? Então, por exemplo, a depravação total. Este ponto afirma que o pecado afetou todas as partes do ser humano, tornando esse ser humano incapaz de vir a Deus por sua própria vontade. Tá? Você que está, né, não é você que está na igreja, mas você que veio a Cristo e realmente foi regenerado pelo Espírito Santo, você não fez isso por vontade própria. Você fez isso por uma obra da Trindade. Você foi escolhido por Deus, não foi você que escolheu Deus. Você foi escolhido por Ele. Tá? Você não aceitou Jesus. Tá? Na verdade, o que acontece é, o Espírito Santo aplicou a redenção na sua vida. Um chamado irresistível. Aquele chamado que você falou assim, olha, eu não consigo mais viver sem me entregar a esse Deus. Sem glorificar e honrar a esse Deus, que de uma forma que eu não consigo entender, me escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a nossa resposta. Né? Isso estabelece, então, a depravação total, né? Ela estabelece a necessidade dos outros pontos, pois o ser humano é totalmente depravado, ele não pode escolher a Deus sem intervenção divina. Nós vamos falar de um versículo depois, né, que fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E esse morto é o quê? É morto fisicamente? Não, é morto espiritualmente. Mas aí nós podemos entender, todo mundo sabe que morto não anda, não responde, não respira, não faz nada. Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós conseguimos responder a essa graça? Não. Nós conseguimos entender o seguinte, eu tenho que me entregar a esse Deus por sua conta própria? Não. Nós precisamos, então, dessa graça soberana de Deus que seja aplicada em nossas vidas. Então, baseado nisso, né, que nós não podemos escolher a Deus sem a intervenção do próprio Deus, sem a intervenção da Trindade, aí nós temos os outros pontos. Por exemplo, a eleição incondicional. Eu, evidentemente, que não vou falar muito sobre isso, né, porque a gente vai ter nas próximas aulas, mas, por exemplo, a eleição incondicional. Dado que o homem é incapaz de escolher a Deus devido à depravação total, tá? Todo mundo entendeu aqui o que é depravação total. Eu não consigo escolher a Deus por minha própria conta. Tá? Se eu não consigo escolher a Deus, eu vou ser salvo? Não tem como. Tá? Então, olha, se Deus... Dado que os homens são incapazes de escolher a Deus devido à depravação total, a escolha deve vir de quem? De Deus. Assim, a eleição incondicional, onde Deus escolhe aqueles que serão salvos sem base em mérito e esforço humano, torna-se logicamente necessária, porque senão ninguém seria salvo. Então, dado que a doutrina da depravação total ela é correta, logo, né, em consequência,
nós temos a doutrina da eleição incondicional. A expiação limitada, tá? Limitada. Porque para os arminianos a expiação é ilimitada. Jesus morreu por todos os homens. Deixa eu ver como é que está o horário ali. Tá? O calvinismo acredita que a expiação é limitada. Se Deus escolhe incondicionalmente quem será salvo, que foi o segundo ponto, então a expiação de Cristo é eficaz apenas para esses eleitos, pois, de outra forma, a obra de Cristo teria que ser aplicável a todos, o que não faz sentido se apenas os eleitos são salvos. Uma vez eu ouvi um pastor falando, eu não me lembro quem, mas eu gosto, o que eu ouvi, eu achei muito interessante, foi o seguinte: para mim, por exemplo, é impensável que uma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. Né? Então, aquele sangue daquele cordeiro perfeito, todo aquele sangue derramado, ele tem aplicação. E aí, de repente, você fala o seguinte: olha, Jesus morreu por todos. Se ele morreu por todos, por que tem gente que não vai ser salva? Quer dizer que sangue é ineficaz? É algo para a gente pensar. A doutrina do arminianismo diz que a graça... Desculpa, o calvinismo, né, diz que a graça é irresistível. Então, olha, se os eleitos são escolhidos por Deus e a expiação é eficaz apenas para eles, então a graça que Deus oferece aos eleitos para trazer a salvação não pode ser resistida. Se Deus te escolheu, meu irmão, você vai ser salvo. Tá? E não é aquele negócio seguinte: Deus me escolheu, então eu vou ser salvo, então eu vou viver a vida do meu jeito. Eu já estou salvo mesmo. Não é isso. Né? Nós vamos falar mais sobre isso depois, na aula sobre graça irresistível. Tá? Mas é entender o seguinte: aqueles a quem Deus escolheu e aqueles a quem a salvação é aplicada, eles vivem uma vida de salvo, né? De forma a honrar e glorificar a Deus. E, por fim, nós temos a última doutrina, né, que é a perseverança dos santos. Então, finalmente, se Deus escolheu, se Cristo morreu, tá? E a graça irresistível que é aplicada pelo Espírito Santo trouxe os eleitos à salvação, então eles perseverarão na fé até o fim, pois é Deus quem os guarda. Aqueles que o Pai me der, de forma alguma, os jogarei fora. Bom, eu acho que eu me estendi muito aqui, mas vamos fazer algumas leituras aqui da palavra, só para a gente ver isso aqui, de novo, né, de forma bíblica, né, onde nós temos, então, a corroboração dessa doutrina da depravação total. Nós já lemos, então, Romanos 3, tá? Nós vamos, então, lá para Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23, que vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma outra versão, né, uma outra tradução que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Nesse texto, então, nós vemos a abrangência do pecado e a necessidade da graça de Deus para a nossa salvação. Todos pecaram. Né? A natureza humana, lembra, né, o início da aula? Se a minha natureza é de pecador, logo eu vou pecar. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios 2, os versículos 1 a 3. Efésios 2, versículo 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado. Olha que interessante isso. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Qual que é a inclinação da carne, gente? Pecar. Essa é a inclinação da nossa carne. Né? Esse texto, então, ele vai mostrar para a gente a condição de morte espiritual do ser humano e escravidão ao pecado antes da intervenção de Deus. É por isso que nós não temos o livre-arbítrio, porque nós somos escravos dessa natureza pecaminosa, nós não temos a opção de não pecar. Tá? Às vezes, o grande problema do livre-arbítrio, né, dessa doutrina, é que as pessoas acham que livre-arbítrio é simplesmente fazer algumas escolhas. Tá? Mas não é isso. É com relação a essa natureza pecaminosa, se eu tenho ou não condições de escolher não pecar. E a natureza pecaminosa não nos dá essa opção. Esse texto descreve a condição espiritual dos seres humanos como mortos em seus delitos e pecados. A metáfora de morte espiritual enfatiza a total incapacidade de responder a Deus sem que Ele primeiro nos dê vida. Né? É aquilo que nós falamos. Olha, morto não mexe, não respira, morto não responde. Então, se Deus não nos regenera e não nos dá vida antes, nós não conseguimos responder à salvação. Tá? Esse texto ele vai refutar a crença arminiana de que os seres humanos podem, por livre-arbítrio, responder à oferta de salvação, que não se sustenta diante da imagem bíblica de morte espiritual, que implica a incapacidade total de resposta sem intervenção divina. Jeremias 17, 9. Vamos dar mais rapidinho, que eu já tenho esse texto aqui, eu vou lendo para vocês. Tá? Mas Jeremias 17, 9 diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tá? Então, irmã Amélia, aquele momento que você estava falando, o coração é enganoso. Às vezes, eu faço essa oração. Às vezes, eu faço alguma coisa e eu peço a Deus, Senhor, enxerga o meu coração, né? Olha o meu coração, porque o coração é enganoso. E aí eu fico naquela, será que eu estou fazendo isso realmente é por amor a Deus, ou será que tem uma segunda intenção que nem eu estou reconhecendo? Porque o coração é enganoso para nós mesmos, gente. Então, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Né? É muito interessante isso. O coração é enganoso, né? A gente engana o próximo, evidentemente, mas para nós mesmos, o nosso coração engana a nós mesmos. Né? Então, por isso aquela questão, né, do, olha, eu faço isso, isso é bom. Não, você não está fazendo pelo motivo correto. Né? Você está fazendo por uma questão legal, por uma questão cultural, você se acostumou dessa forma, tá? Mas as ações, né, o que é bom, é feito por um único motivo, que é honrar e glorificar a Deus. Esse versículo, então, de Jeremias 17, 9, ele discute a corrupção do coração humano e a necessidade de um novo coração. Ele descreve, então, essa condição como um coração que nós temos desesperadamente corrupto e enganoso. E sustenta a visão calvinista que a natureza humana é profundamente corrompida pelo pecado. E refuta a doutrina arminiana que sugere a capacidade humana de escolher o bem ou buscar a Deus por livre-arbítrio. Tá? Então, novamente, nós não conseguimos buscar a Deus, tá? Se Deus antes não nos der vida, né? E nós não tivermos um chamado irresistível. João 6,44 vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, mais uma vez, ninguém pode ir ao Senhor. Gênesis 6,5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. João 3,19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Efésios 2, versículos 8 a 9, nós temos, olha, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Irmãos, nós temos então, vários versículos que nos mostram então que realmente, nós, de novo, o nome é ruim, essa depravação total, mas essa é uma doutrina verdadeira, que o pecado altera então a natureza do homem, a partir do pecado original, a natureza do homem então é corrompida, a nossa natureza se transforma. Então, realmente, Adão tinha livre-arbítrio, porque ele tinha essa opção de não pecar, mas a partir do momento que a nossa natureza então ela é corrompida, isso então passa para toda a natureza humana. Então, todo homem nasce com essa natureza pecaminosa, e sendo uma natureza pecaminosa, não há outra coisa a dizer que nós somos pecadores. A boa notícia é a notícia do Evangelho, que Cristo veio, nos redimiu de nossos pecados, o Espírito Santo nos chama de forma irresistível, Você não tem como resistir a esse chamado, e não tendo como resistir a esse chamado, a salvação, então, é aplicada à sua vida. Amém? É isso. Deus é soberano. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Se vocês quiserem depois, eu posso passar as referências. Se alguém quiser, me pede depois, eu passo as referências para vocês. E aí, lembrando, essa doutrina realmente é uma doutrina importante, ela dá base para os outros 4 pontos. E outra, nós estamos tratando aqui só de soteriologia. Então, lembrando de novo, Calvino tem uma obra muito maior do que isso, mas nós estamos tratando só do aspecto soteriológico aqui com esses 5 pontos. Amém? Bom, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tirou dessa natureza, ó Pai, dessa depravação total, e o Senhor nos resgata, ó Pai, pelo sacrifício do seu Filho Jesus ali na cruz, e aplica essa redenção às nossas vidas através do poder do seu Espírito Santo, que nos chamou de forma irresistível, Pai, de forma que nós não podemos resistir, e nós somos muito gratos, e como a irmã Amélia falou, nós precisamos ser humildes, ó Deus, para reconhecer sua soberania, e reconhecer também que não há mérito nenhum em nós, porque a nossa natureza, como a de qualquer homem criado, é uma natureza pecaminosa, mas nós te agradecemos pelo Senhor ter nos resgatado dessa natureza e estar aplicando em nós a redenção do seu Filho Jesus conquistado ali na cruz.